Olá, muito boa tarde. O desenvolvimento local pode ser uma estratégia para ultrapassar a crise social e económica da atualidade. A doutrina social da Igreja sugere propostas nesse sentido, que a Cássio Catarino analisará neste programa, depois de mostrarmos notícias que marcam a atualidade religiosa. Cresce o número dos alunos que desejam frequentar a disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no primeiro ciclo. Muitos participaram no encontro Interescolas. Durante um dia, Fátima foi a sala de aula para milhares de crianças entre os 6 e os 10 anos. Vinham de todo o país e tinham em comum a frequência da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica no primeiro ciclo. Participavam no 13º Interescolas Nacional. Um encontro anual com um número crescente de participantes. Pela adesão que nós tivemos e que tivemos que ultrapassar alguns limites, nomeadamente a capacidade do Paulo VI, é sucesso. A disciplina já se impôs no primeiro ciclo há muito, mas cada vez mais nós vamos ter uma adesão significativa de crianças do primeiro ciclo neste Interescolas. Durante um dia, o encontro Interescolas ofereceu momentos de oração em Fátima, caracterizada pela partilha de mensagens e símbolos relacionados com a frequência da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica ao longo de todo o ano. O tema proposto foi Encontro Muitas Razões de Conviver e permitiu aos participantes mostrarem valores que a disciplina ensina. Para respeitar os outros e aprender coisas sobre a vida. Falamos sobre Jesus, por exemplo, no dia de São Martinho fizemos um desenho, no Magusto, e hoje viemos numa viagem. Damos as coisas de Jesus, que Jesus aprendeu, como lidar com os outros. Se encontrarmos pessoas que têm fome, podemos lhe dar um bocadinho de dinheiro para eles irem comprar, ou então damos-lhe comida. O dia foi recheado de animação cultural, com o grupo de teatro Espelho Mágico a exibir a peça infantil O Galito Vaidoso. Um dia em cheio que pretendeu valorizar a importância da disciplina na formação integral da pessoa, principalmente nos primeiros anos de escolaridade. Neste encontro comprovou-se a crescente implementação da disciplina no currículo do primeiro ciclo e as dificuldades geradas pelo atual enquadramento legal. A maior dificuldade neste momento, em termos da lecionação da disciplina, tem a ver com a falta de normalização da lei, não é? Portanto, a lei está, a disciplina está na 26ª hora, só que não houve regulamentação dessa 26ª hora. Com certeza que ela tinha cabimento, porque temos o prolongamento, não é? Temos as crianças com outras atividades na escola, não há que haver dificuldade para implementar. Não está na legislação de forma clara como é que efetivamente essa 26ª hora é dada. A 13ª edição do Interescolas Nacional juntou em Fátima mais de 3.000 alunos de Educação Moral e Religiosa Católica, vindos de escolas do norte a sul do país. São alunos mais velhos e também de Educação Moral e Religiosa Católica. Os que a frequentam no ensino secundário participaram no encontro nacional que decorreu na cidade de Beja. Encontro Muitas Razões para Conviver foi o tema deste encontro que durante 2 dias juntou em Beja alunos do ensino secundário de Educação Moral Religiosa Católica de todo o país. Uma oportunidade de reforçar laços de amizade, promover o convívio e a reflexão e contactar com as pessoas e a cultura alentejana. O primeiro dia terminou depois com um momento de oração, onde participaram os mais de 1.000 jovens presentes neste encontro. Envolveu, para além dos alunos provenientes de todos os pontos do país, do norte a sul, de Bragança ao Algarve, portanto envolveu também muitas outras entidades que estiveram connosco, que aderiram,
que colaboraram e que deram ao encontro um espírito abrangente e um espírito de grande comunhão e de grande partilha. O sucesso deste terceiro encontro de alunos de Educação Moral e Religiosa Católica do ensino secundário reforça a importância desta disciplina no percurso educacional dos alunos. Cabe-nos a nós, educadores, ir ao seu encontro, fazer-lhes propostas, congregá-los. Quando isso é bem feito, as coisas resultam e eles gostam. O número de estudantes que marcaram presença neste encontro e noutros que vão acontecendo um pouco por todo o país mostram que a disciplina está viva e a cativar cada vez mais alunos. Uma partilha que muito agradou aos jovens que participaram nestes 2 dias de convívio em Beja. Foi uma experiência que eu adorei. Apanhámos um bocadinho de frio lá no quartel, mas foi ótimo, foi bastante divertido conviver com gente nova, conhecer gente de sítios diferentes. O grupo era super animado, havia gente com guitarras, com trompetes, tudo a cantar. Foi um espírito assim alegre, divertido, bem disposto, foi uma boa experiência. Foi um encontro muito divertido, onde conhecemos pessoas de todo o país, de Braga, aqui de Beja, de Coimbra, de todo o lado. Era um grupo muito animado, onde passámos a noite a cantar com os irmãos. Durante os 2 dias do encontro, os jovens alunos de Educação Moral e Religiosa Católica ficaram no quartel do Regimento da Infantaria número 3 de Beja. Tiveram também a oportunidade de conhecer as comunidades locais, como as Irmãs Oblatas e os Irmãozinhos de São Francisco de Assis. Está de novo em circulação a revista Caritas. É um retomar de um projeto para dar espaço aos temas da doutrina social da Igreja nos meios de comunicação social. Algumas pessoas... Existiu com outra imagem, noutro tempo e para outros leitores. A urgência de comunicar temas sociais fez com que a revista Caritas regressasse às bancas. O primeiro número da 2ª série já está disponível. Nas suas páginas encontramos a análise à sociedade e às problemáticas que enfrenta, tendo por chave de leitura a doutrina social da Igreja. Pretende-se agora retomar o ciclo com a preocupação de ter também, como antes, um tema de estudo, de ter também uma entrevista com uma personalidade relevante e de ter a leitura da realidade, que é também uma ajuda à transformação, uma ajuda a não nos conformarmos como se fosse uma fatalidade das situações da crise que enfrentamos. A leitura das reportagens, artigos de opinião e entrevistas é assim uma possibilidade para encontrar pistas para a resolução dos problemas da sociedade portuguesa, sendo um meio positivo de transformação. Queremos que esta revista seja efetivamente um contributo para a sociedade portuguesa no sentido de a transformar sempre na direção de um desenvolvimento mais sustentável que conte com maior coesão social. E é através da doutrina social da Igreja que se pode propor essa coesão, um património que é urgente propor nos dias de hoje. É urgente e penso que também é um contributo que podemos dar à Igreja em termos mesmo do ensino da doutrina social da Igreja. Sabemos quão necessário é esse conhecimento. A Igreja está na posse de um património extraordinário até nesta mudança de civilização que os tempos atuais reclamam. A Igreja tem um contributo muito grande a dar para a mudança, sabe qual é o caminho e esse caminho está plasmado na sua doutrina social. É por isso um caminho que interessa apresentar nas páginas desta revista, um espaço que estava por preencher e que esta publicação poderá ocupar. Para muitos dos que trabalham no âmbito social da Igreja, ter uma revista de maneira clássica, em papel, e já agora que tenha boa apresentação e que tenha os temas que nós abrangemos, creio que sim, que é uma hipótese boa de criar algum espaço, mesmo que ele não exista à partida.
Na apresentação da segunda série da revista Caritas, o diretor do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais desafiou as instituições da Igreja à comunicação, à necessidade de estar presente no mundo mediático como possibilidade de oferta de sentido. Neste dever de comunicação da Igreja, a imprensa católica, ao lado dos outros meios, de outras plataformas que se afirmem também com a mesma identidade, cumprem um papel mais que importante, absolutamente fundamental. Diariamente bombardeados pelo que aparece ou pelo que parece, imersos numa espécie de ditadura do relativismo, precisamos de discernimento, de avaliação inteligente. Ora, os meios católicos encontram precisamente nesta missão a sua razão de ser e o seu lugar. Após 100 números, a revista Caritas foi interrompida em 1991, regressa agora com a segunda série para olhar a realidade e provocar o debate sobre ela. A revista vai olhar à volta e refletir as circunstâncias. E é importante, sem se limitar a ser espelho. O que quer dizer que vai ter o desassombro, e já o anuncia, do debate e vai assumir a responsabilidade de o provocar. A nova revista Caritas vai ter edição quadrimestral, com publicação planeada para os meses de maio, setembro e dezembro em cada ano. Tem um preço de capa de 2€ e estará disponível através da assinatura e venda direta nas várias Caritas diocesanas. No portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclesia.pt, atualizam-se as notícias eclesiais em Portugal e no mundo. Agora, a divulgação de temas da doutrina social da Igreja. E é nosso convidado, o Dr. Cássio Catarino. Cumprimento, muito boa tarde. Gosto. Obrigado por estar uma vez mais neste programa, onde de facto queremos divulgar os temas da doutrina social da Igreja e, a partir de sugestões que o próprio Dr. Cássio Catarino nos fez, falamos hoje de desenvolvimento local. De que forma é que a doutrina social da Igreja apresenta esta temática? Eu direi que o desenvolvimento local, na perspectiva cristã, existe desde sempre. Portanto, desde sempre, as pequenas comunidades locais procuram o seu próprio desenvolvimento, a partir da iniciativa privada, a partir das famílias, a partir das vizinhanças, depois vieram as paróquias, etc, etc. Portanto, existiu sempre. No entanto, a partir de 67, o ano passado, a encíclica Populorum Progressio foi particularmente relevante neste aspecto, na medida em que recomendou a indispensabilidade do chamado desenvolvimento integral, ou seja, desenvolvimento da pessoa e de todas as pessoas em todos os aspectos da sua própria existência. E foi mais longe. Entendeu que o desenvolvimento deveria partir de cada pessoa, de cada comunidade, até precisamente à comunidade universal, a toda a família humana. É de facto aí na comunidade que tudo se joga, e a partir deste documento da Populorum Progressio chama-se a esse desenvolvimento o novo nome da paz. A história vai demonstrando que de facto assim acontece. Quando não há desenvolvimento, não há paz. A história tem demonstrado e hoje está a demonstrá-lo de maneira muitíssimo clara. Efetivamente, o descontentamento em que se encontra muita gente contribui para que haja o risco de menos paz. E, por outro lado, chega a ser chocante que, perante uma situação destas, não comecemos por aquilo que é mais fácil e mais barato, que consiste exatamente na ação local a favor do desenvolvimento. Com que iniciativas? Várias. Muito singelamente,
seria razoável que em cada comunidade, em cada freguesia, se criasse uma comissão promotora do desenvolvimento, analogamente àquilo que se fez na paróquia, na freguesia da Benedita, nos anos 60, no desenvolvimento chamado comunitário. Portanto, essa comissão promotora do desenvolvimento local teria a preocupação de congregar representantes de todos os grupos sociais da paróquia, independentemente do sector em que trabalham, económico, religioso, cultural, social, etc., contribuir para que, de facto, tomem consciência dos problemas existentes, tomem consciência das potencialidades que há na própria comunidade para a solução dos problemas, depois desencadeiem iniciativas e, periodicamente, façam uma avaliação entre os problemas existentes e as potencialidades de solução e as respostas efetivas. Na medida em que as respostas não cheguem, este desenvolvimento local, naturalmente, teria que se relacionar com o desenvolvimento da região e com o desenvolvimento nacional. É qualquer coisa que está ao alcance de qualquer freguesia, é apenas que não comece. Fixemos nesse exemplo que referiu da Paróquia Benedita, aqui no Distrito de Lisboa. Foi um exemplo de sucesso nesses anos 60? Foi, na verdade, um exemplo de sucesso. A iniciativa consistiu fundamentalmente na ação de uma equipa do desenvolvimento comunitário, que teve a coordenação da professora Manuela Silva e, naturalmente, depois com vários outros técnicos. A ação consistiu fundamentalmente neste contacto com as populações, criaram até comissões para os diferentes sectores de atividade e depois surgiram inúmeras iniciativas, particularmente empresariais. É de notar que a freguesia, antes do período da crise, tinha cerca de 400 empresas para 10 mil habitantes. Havia, que é o resultado desse trabalho. Em larga medida, não é exclusivo, mas é em larga medida. De tal maneira que havia trabalhadores que se deslocavam para a Benedita num raio de cerca de 40 a 50 quilómetros. Hoje fala-se em empreendedorismo. Estamos a falar da mesma realidade? Sim e não. Estamos a falar na medida em que o desenvolvimento local implica necessariamente empreendedorismo. Mas é um empreendedorismo mais polivalente. Trata-se não só do empreendedorismo próprio dos empresários, mas também próprio dos promotores sociais, dos agentes culturais, etc, etc. Portanto, nesse sentido, sim. Agora, a palavra empreendedorismo hoje em dia tem uma certa deturpação, na medida em que está a ser assumida centralmente como via de solução dos problemas. De facto, só a empresa, a iniciativa empresarial, não basta. São necessárias várias outras condições em simultâneo. Agora, que é bom que haja empreendedorismo, sem dúvida. Por isso, quando, desde os responsáveis governamentais, desafiam esse empreendedorismo como via de solução até para o desemprego, não acredita que de facto possa sê-lo? Acredito que seja um contributo importante, mas precisa sempre da base. Porque se não existe essa base, acabam por ser empreendedores reconhecidos aqueles que têm uma capacidade acima da média e, consequentemente, estamos a menosprezar e até a excluir aqueles que não têm essa capacidade e estamos a excluir inúmeros trabalhadores. Ora bem, numa perspectiva de desenvolvimento baseado exatamente na dimensão local, seriam indispensáveis outras condições. Primeiro, seria indispensável que houvesse tal desenvolvimento local nos termos em que eu apresentei há pouco, ou seja, em cada localidade haver a consciência plena dos problemas e a procura de soluções. A partir do nível central existiriam determinadas condições, designadamente uma que é absolutamente indispensável, que tem a ver com a comercialização dos produtos. De facto, a maior parte dos pequenos empreendedores hoje em dia não tem acesso aos mercados, designadamente ao mercado internacional. Portanto, se não se criam verdadeiras cadeias de comercialização, sugerindo quais as produções que são mais vendáveis, sobretudo no mercado externo, não conseguimos ir ao cerne da questão. Aliás, para isto nem sequer é necessário uma grande ação do próprio Estado. As organizações
organizações empresariais do comércio e da exportação, as instituições particulares de solidariedade social podem perfeitamente trabalhar em parceria com este objetivo. É claro que se o Estado também contribuir, tanto melhor. E conseguirão ultrapassar a globalização e a força de muitas empresas multinacionais? Ora bem, esta dimensão que estou a referir, de comercialização, visa exatamente esse objetivo, penetrar nos mercados internacionais. Mas, para todos os efeitos, não tenhamos ilusões. As empresas multinacionais têm um poder imensamente superior a tudo isto. Seria preciso regulamentação nesse setor? Seria regulamentação não só nacional, mas internacional, e é qualquer coisa que vai decorrendo, embora muito lentamente. É de notar que as próprias encíclicas, designadamente a partir de João 23, anos 60, têm chamado a atenção para esse governo internacional, que leva muito tempo. E esse seria um meio para que a riqueza fosse cada vez mais concentrada em alguns e a pobreza alastrasse por muitos outros? Ora bem, na medida em que predomine a orientação atual, corremos esse risco e ele é patente. Está a acontecer. Na medida em que se infletisse, poderíamos enfrentar um bocadinho essa tendência. E eu creio que no limite, daqui a uns anos, umas décadas, daríamos mesmo a volta ao sistema económico. Incentivando precisamente o desenvolvimento local? Incentivando o desenvolvimento local, a articulação entre as várias iniciativas e a criação de estruturas nacionais ligadas a sindicatos e organizações empresariais para fazerem pressão interna e externa. O novo paradigma na própria organização da economia a permitir que a riqueza fosse mais dividida por todos. Tal e qual. Doutora Cássio Catarino, agradeço o ter apresentado estas sugestões para a organização social, no espaço em que aqui neste programa da Igreja Católica apresentamos temáticas da doutrina social da Igreja. Voltamos amanhã com notícias da atualidade e outros temas que marcam a agenda da Igreja Católica. Votos um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.